O Via Justiça de hoje é sobre as semanas Justiça pela Paz em Casa, promovidas pelo Judiciário Brasileiro. Nossas convidadas, a juíza Aline Damasceno Pereira de Sena, integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a Concive do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e G. Nogueira, superintendente de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Semanas Justiça pela Paz em Casa. O mutirão da justiça, que acontece em todo o país, é para promover ações de prevenção e combate à violência doméstica contra a mulher. Já foram realizadas 13 edições das semanas e estão previstas mais 2 para este ano. Doutora Aline, como é a campanha Justiça pela Paz em Casa? Quando surgiu? Como foi idealizada? Bom, Carlos, a Semana da Justiça pela Paz em Casa surgiu por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em março de 2015. E pela portaria número 15 de 2017 do CNJ, ela foi incorporada à Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica. Tratam-se de 3 semanas anuais, nas quais há uma concentração de esforços no combate à violência doméstica, tanto com a concentração de julgamentos nessas datas, quanto com a realização de atividades de conscientização e educativas nessas semanas. Essas semanas se realizam nos meses de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no mês de agosto, em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha, e em novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, instituído pela Organização das Nações Unidas. Doutora, a senhora está no Executivo. Como que o Executivo vê essa iniciativa do Judiciário? Carlos, vem muito nos engrandecer, doutora Aline, vem nos fortalecer, porque é um trabalho feito em rede. Eu estou em Contagem, nós temos um trabalho que é feito em rede, tanto do município quanto do Poder Judiciário. Nós participamos, inclusive, dos eventos desse mês de março. Foi muito gratificante, onde nós tivemos uma feira afro participando, fizemos palestras junto com o Tribunal de Justiça, tanto em Belo Horizonte quanto em Contagem. E muito fortaleceu as mulheres, que a gente vem resgatando um trabalho que elas passaram pela violência doméstica. Quais são as atividades da semana, doutora Aline? Como que são essas atividades? Por exemplo, a senhora é juíza lá em Guanhães. A senhora realizou atividades lá. Que tipo de atividades? Bom, como eu estou numa cidade de médio para pequeno porte, Guanhães, eu procuro a cada semana diversificar as atividades que são realizadas do ponto de vista cultural e educativo. Do ponto de vista institucional, nós articulamos a rede, como a G comentou, fizemos várias reuniões com assistência social, executivo, legislativo, para que funcionasse melhor a rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Delegacias de polícia, policiais militares, chamamos todos os agentes que têm contato com essa vítima, para que estabelecêssemos um fluxo de atendimento que evitasse a revitimização, que promovesse um atendimento humanizado, e assinamos um protocolo conjunto de atuação nesse sentido. Para além dessa iniciativa institucional e para além dos julgamentos que são realizados nas semanas, procuramos envolver toda a comunidade, a sociedade local com o tema, a partir de atividades culturais e educativas. Já realizamos, cito a título de exemplo, uma exposição fotográfica em parceria com o coletivo feminista Filhas de Frida, que é um coletivo que tem uma página no Instagram, e tem uma exposição na internet, mas que também levam fisicamente de forma itinerante, que se chama Ajudem Aquela. São fotografias de mulheres que foram maquiadas como se tivessem sofrido violência doméstica, mas elas não são as reais vítimas. Essas fotografias vêm acompanhadas de relatos reais de mulheres que encaminharam suas histórias para o coletivo Filhas de Frida. As redes de proteção funcionam a contento, Gê? Funcionam, elas são bem articuladas, tanto Belo Horizonte, Contagem, Guanhães.
nós trabalhamos em rede, secretarias, executivo judiciário, OAB, delegacias especializadas, né? Normalmente nós temos encontros todo mês para discutir casos, estabelecer metas, cumprir agendas, né, juntos, e nós nos socorremos sempre para atender cada caso que chega, cada caso concreto, e muito avança. Contagem, por exemplo, nós estamos aí já quase chegando numa inauguração de uma nova vara no Judiciário de Contagem, uma vara especializada em atendimento à violência contra a mulher, que é um esforço conjunto, doutora Aline, doutora Alice, Birchall, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós estamos para implantar a cadeia de custódia, que é a coleta de material que serve de base para os julgamentos dos processos das violências sexuais, inclusive. Nós estamos para publicar um protocolo de atendimento à mulher, quando a mulher chega em caso de violência doméstica, qualquer ponta que ela chegar, para onde ela vai ser encaminhada, instalação agora da delegacia especializada mais próxima do nosso centro de acolhimento. A rede funciona bem. A senhora citou aí a doutora Alice Birchall e a desembargadora Sim. Alice Birchall, que é a presidente da Concive. Sim, não é, doutora Aline? Isso. Agora eu pergunto para a senhora, vamos entender melhor o que é a violência doméstica, como a Lei Maria da Penha tipifica situações de violência doméstica. Bom, a Lei Maria da Penha, ela estabelece diversas formas de violência, não apenas a violência física, que é a mais comum e a mais facilmente identificável. A Lei Maria da Penha coloca também como formas de violência, violência moral, violência psicológica, violência financeira ou patrimonial, violência sexual, né? Um exemplo de violência psicológica, humilhação, perseguição, diminuição da autoestima. Um exemplo de violência econômico-patrimonial, financeira, retenção de documentos, pertences da vítima, retenção de instrumentos de trabalho. Um exemplo de violência moral, qualquer acusação que se enquadre, né, como calúnia, difamação ou injúria, xingamentos, depreciação daquela mulher perante a sociedade, todas são formas de violência contra a mulher. Mas é importante ressaltar que para incidir na Lei Maria da Penha é essencial que a vítima seja mulher, já há jurisprudência, inclusive, considerando que as transexuais que se consideram de gênero feminino também são abrangidas pela proteção legal. E é importante que aquela violência tenha se dado num contexto de gênero e que tenha sido ou numa relação íntima de afeto, por exemplo, ex-namorados, mesmo que não haja coabitação, por membros de uma entidade familiar, aí podem ser tanto familiares consanguíneos quanto familiares por afinidade, sogro, sogra, ou então que tenha sido dentro de uma unidade doméstica. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre a violência doméstica no Brasil. Por que as leis não estão conseguindo acabar com a violência contra a mulher? Quanto mais a mulher vai, corre atrás, falando, pedindo socorro, infelizmente a justiça não está nem aí pra gente. Quanto mais divulgar o feminicídio, só tende a aumentar. Você vê hoje que está acontecendo no mercado esses atentados aos colégios. Então, cada hora que sai mais divulgação, a tendência é aumentar mais. Os agressores não são punidos como deveriam ser. O trânsito, se matar, não é caçada a carteira, não paga-se uma multa altíssima, não tem as penalidades máximas. No crime contra a mulher também eu acho que deveria ter. Cada homem que matasse uma mulher tinha que trabalhar de graça 20 anos para o Estado. Gê, seu comentário sobre a fala popular. Interessante esse sentimento, a gente sempre ouve das pessoas quando damos palestras, somos abordados, a doutora Aline também deve ouvir muito esse tipo de comentário. A sensação que as pessoas têm de que o crime não está sendo punido, né, na mesma rapidez com que aconteceu. Na verdade, vários fatores acontecem para que aquele agressor desenvolva todo aquele movimento e comportamento agressivo. Eu sou psicóloga, né, e eu acredito que muito disso já vem acontecendo. O agressor ele tem comportamentos agressivos ao longo da vida. Isso vai sendo naturalizado até quando chega numa violência contra a mulher. Doutora Aline, comentário da senhora sobre a fala popular para a gente encerrar esse bloco. Esse sentimento de impunidade é realmente um problema
problema que inclusive se materializou na condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Maria da Penha, que dá nome à lei que foi efetivada aí para a proteção das mulheres, né? Realmente há um movimento legal, legislativo, para acabar com essa questão da impunidade, mas é muito importante nós falarmos e discutirmos sobre as razões, as raízes culturais desse problema. Sim. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a campanha Justiça pela Paz em Casa. Participam do programa a juíza Aline Damasceno Pereira de Sena, integrante da CONCIV, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e G. Nogueira, superintendente de Políticas Públicas para Mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem. G, quem é o agressor? Quem pode ser o agressor? Por que o maior rigor da lei não está contendo esse agressor? Carlos, o agressor pode ser qualquer pessoa, depende do contexto, da situação. Infelizmente, todos nós somos sujeitos a situações inúmeras, né? Mas o que nós observamos no contexto psicológico, que normalmente o agressor, ele vem de situações que o levaram a ter comportamentos agressivos. Normalmente é o que nós recebemos no dia a dia das denúncias. Não significa que esporadicamente surja alguém num contexto novo, né? Infelizmente, nós percebemos que muitas vezes esse agressor, ou ele assistiu violências e agressões na infância e vem repetindo essa situação, ou ele conviveu com outras pessoas agressivas, às vezes pode ser um comportamento que vai se repetindo, infelizmente. Atualmente tramitam quase 5 mil processos de feminicídio no Poder Judiciário brasileiro. Doutora Aline, como ver esses números, a celeridade nesses processos, o que dizer sobre a impunidade na questão da violência doméstica? Esses números são prioridade de julgamento na Política Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica do Poder Judiciário. Inclusive, nas Semanas da Justiça pela Paz em Casa são priorizados esses processos. É importante ressaltar, como a G falou, a questão do agressor, como o machismo reproduz, alimenta esse tipo de violência. A masculinidade na nossa cultura, ela é construída a partir das provas de virilidade e agressividade que aquele homem pode dar para conseguir ser reconhecido enquanto homem, né? Desde a tenra infância, os meninos são interpelados a não se comportarem como mulherzinha, porque é negativo ser mulher. Você já coloca nisso aí a mulher numa posição de inferioridade, já é uma criação misógina. E, além disso, para serem aceitos nos seus âmbitos de convivência, para não sofrerem bullying de outros colegas, eles têm que ser agressivos, dar provas de virilidade, endurecer seus afetos, endurecer o corpo. Então, que tipo de crianças estamos criando? Como essa masculinidade tóxica e adoecida alimenta a violência? Os meninos, eles são interpelados sempre a darem provas de virilidade. Provas de virilidade na nossa cultura são consumir e subjugar mulheres. Subjugar, às vezes, outros homens também. Sim. Então, é ser o macho dominante, o macho alfa. E, para ser dominante, alguém tem que estar sendo dominado. Sim. Em Minas Gerais, 156 mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, fez uma reunião em março sobre o feminicídio. A comissão está preocupada com os riscos da liberação da posse de armas para a vida das mulheres. A maioria das participantes concordou que a medida favorece o aumento da violência. Veja o que as deputadas pensam a respeito. Nós temos que trabalhar para que aqueles que cometam a violência, eles não sejam estimulados através da impunidade. Então, nós queremos punição. Então, para isso, nós precisamos fortalecer as delegacias de mulheres, que é um equipamento público muito importante para que as mulheres que
que forem lá, elas tenham lá um acolhimento para que elas possam fazer a denúncia e a partir daí se montar todo o processo para punir os agressores. Instalação de varas do juizado de proteção à mulher, que na maioria das cidades de maior porte ainda não existe, como por exemplo o caso de Juiz de Fora, Montes Claros, dentre outros casos. A questão da demora, da morosidade, também a não implantação das delegacias especializadas na maioria dos locais também, né? E por aí vai. E nós sabemos que a raiz dessa violência contra a mulher, ela é ideológica, ela é histórica, né? Falta trabalho de conscientização, de prevenção, principalmente esse trabalho feito e realizado com crianças. A educação é um outro caminho possível e que eu acredito. Inclusive, um dos projetos que eu apresentei aqui na casa, ele trata exatamente disso, né? Como que a educação pode ajudar. Então, eu estou propondo que seja incluído na grade curricular uma temática que trate da Lei Maria da Penha, para que as pessoas da escola, as crianças, os professores, todos que estão ali envoltos na educação, consequentemente a gente acaba chegando na família, que eles possam discutir com mais profundidade essa legislação e como recorrer. Gil, o comentário da senhora sobre as falas das deputadas. Sim, as deputadas vêm falando na entrevista ali, ouvindo Marília Campos, inclusive, que é de Contagem, a importância do fortalecimento da rede e ter atendimento especializado à mulher, né? O que falávamos da vara, dos centros de acolhimento, da delegacia. E também a questão da educação, né? Nós precisamos, como a doutora Aline falou tão bem, desde a tenridade, a criança vem com esses conceitos e valores do que seja ser homem. Dessa questão de marcar território, mostrar força, subjugar a mulher. Uma das formas que nós podemos trabalhar, inclusive a prevenção, é enfatizar na infância que ser homem não é subjugar, que não é ser duro, endurecer o corpo, a voz, e essa questão do poder, principalmente em cima das meninas, das mulheres, né? O que é ser homem? O que é ser mulher? Então, trabalhar essa questão, homem não chora, homem não sente, a questão da questão humana, dos gêneros, sem essa questão de trazer um é subjugado, um opressor e um que oprime, né? Quem é oprimido. Então, é bem isso mesmo, ali está todas essas falas que fortalecem o trabalho e o serviço. Para a senhora encerrar um minuto nesse bloco, a análise das falas das deputadas. Bom, como a Gê comentou, né, a gente tem um trabalho em Guanhães, em outras comarcas do estado de Minas Gerais, dos grupos reflexivos com autores de violência doméstica, que visa justamente essa ressignificação da masculinidade, como eu me enxergo enquanto homem e que tipo de atitude que me identifica enquanto homem, né? E muitas vezes nesses grupos reflexivos nós nos deparamos com agressores que não se veem como agressores. Eles praticam atos de agressão e não se reconhecem enquanto agressores porque a nossa cultura naturalizou tanto aquele comportamento agressivo masculino que é tido como normal. Ele, em uma audiência, por exemplo, um senhor virou para mim e falou assim, olha, mas eu cheguei em casa e a minha esposa não tinha, depois de um dia cansativo de trabalho, e minha comida estava fria. Aí eu fui, dei um soco nela, falando comigo como quem diz, é justo. É o meu direito, não é? Então nós temos que desconstruir séculos de construção cultural que favoreceu o quadro que temos hoje. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Em destaque no Via Justiça de hoje, a campanha Justiça pela Paz em Casa de combate à violência contra a mulher. Participando do programa, a juíza Aline Damasceno Pereira de Sena, integrante da CONCIVE, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a psicóloga Gê Nogueira, superintendente de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem. Gê, como ver a culpabilização da mulher? Carlos, a culpabilização da mulher vem da cultura na questão. Porque nós mulheres, vamos dizer, do contexto brasileiro, né, nós somos criadas para ser cuidadoras, a boa mulher cuida de casa, a boa esposa, dos filhos, mantém tudo no lugar, no tempo e a hora.
E quando acontece uma violência doméstica, é muito comum nós que trabalhamos com mulheres nessa situação, a doutora Aline deve ver muito isso lá nos processos, no gabinete, a mulher se sente culpada pela violência. E durante a violência psicológica que ela sofre, é dito a ela todo o tempo pelo agressor que a culpa foi dela. Que ele está nervoso hoje porque encontrou as crianças sem tomar o banho na hora que ele chegou, porque a vassoura estava fora do lugar, ou porque tal coisa não estava contento. E a própria sociedade também culpa a mulher. Olha, se está acontecendo, é porque você deu causa de alguma forma. Isso vem mudando através dos fatos de estarmos em programas como esse, fazendo palestra, a doutora Aline, junto com o CNJ, toda a equipe da Concive, divulgando isso pelo estado todo. Nós temos falado muito sobre isso, a mulher tem entendido que não precisa, que não é para naturalizar a violência, que violência é violência e que não tem que ter um causador e que ela não é culpada. A violência aconteceu e a culpa não é dela. Por esse motivo, muitas vezes ela se retrai, não procura os equipamentos especializados em acolher a denúncia, acolher o que ela tem para dizer, porque inúmeras vezes as mulheres já chegaram em lugares, por exemplo, uma delegacia, um centro, e perguntam a ela o que você fez para que isso acontecesse. A própria família, mas homem é assim mesmo? O que você fez que ele ficou bravo com você, que ele está nervoso, que ele te bateu? Então não, só para entender melhor, doutora Aline, não é tanto pelo medo, ela aceita a culpabilização, é isso? Na verdade, é muito complexo. São diversos fatores que levam ao que denominamos síndrome do silêncio, que é a dificuldade daquela mulher em denunciar a violência sofrida. Um dos fatores é o medo da inversão da culpa, de que quando ela denuncie, os olhares da sociedade se voltarão para ela e a colocarão como culpada pela violência que ela sofreu, e ela vai sofrer mais uma violência aí, que é a violência do olhar social. Mas além disso tem o medo do agressor, que é um medo inclusive justificado, porque ele sabe onde ela mora, conhece os filhos dela, a família dela, a rotina dela. Então, o medo do agressor, o medo da impunidade dele. Os filhos são um fator que muitas vezes levam a mulher a não denunciar, porque ela tem aquele peso social de manter a família, né? A dependência psicológica, a dependência financeira e ainda tem a fase lua de mel, que está muito relacionada à dependência psicológica, que é quando a mulher é levada a acreditar que o agressor vai mudar o seu comportamento. Passa por um período que ele se mostra arrependido, dá flores, trata bem, e ela quer acreditar que ele vai mudar, e aí por isso se mantém naquele relacionamento abusivo. Quais são os traumas das crianças que assistem à violência contra as mães em casa? O trauma é impotência, porque a criança não consegue defender a mãe, né? O pai é mais forte, ele também tem medo desse pai, ele se reprime. Muitas vezes não fala fora de casa, porque a mãe pede para não falar. Também tem medo do agressor, que possa vir como retaliação se ele falar. A criança pode ter comportamentos diferentes na escola, como choros constantes, não conseguir apreender o conteúdo das aulas, ser agressivo com outros coleguinhas, mudar a forma, às vezes, de se alimentar, de dormir. Tem criança que passa, regride nas próprias fases, né? Às vezes volta a fazer xixi na cama, não comer direito, e tem regressões no seu comportamento. Medidas protetivas estão dando resultado, doutora Aline? As medidas protetivas vêm como um mecanismo de dar mais eficiência ao combate da violência doméstica ao Poder Judiciário, porque considerando que os crimes de ameaça, lesão corporal leve, eles têm penas reduzidas na nossa legislação, não tem penas específicas, quer dizer, tem agravantes específicos, mas não são penas expressivas. As medidas protetivas vêm permitir a prisão do agressor no caso de descumprimento. Então, isso é um mecanismo de inibir que o ciclo de violência ele dê continuidade. Eu acho importante também mencionar que a Gê comentou sobre a questão das crianças, né? Que são as vítimas mediatas dessa violência, não são a vítima imediata, mas são as vítimas mediatas dessa violência. E já há estudos, inclusive, que demonstram que crianças criadas nesse ambiente hostil de violência, elas desligam partes do cérebro, quando na tenra infância, para se proteger daquele sofrimento que está sendo vivenciado. Isso tem repercussões no futuro, favorecendo, né, deixando-as mais dispostas a desenvolverem psicopatias, sociopatias, porque elas desligam uma parte relacionada à empatia. Sim. A gente está chegando ao final do programa. Considerações finais, Gê.
Olha, nós precisamos continuar discutindo a questão da violência, não só a violência contra a mulher, mas até essa questão das crianças, porque como a doutora Aline tão bem disse, elas podem inclusive voltar repetindo um comportamento de violência e falarmos mais ainda sobre a violência contra a mulher para tirarmos essa naturalização, trabalharmos a questão do que é ser homem e ser mulher. Rapidamente a senhora agora, doutora Aline. Eu também acredito que a questão cultural seja muito importante agora de ser trabalhada, porque historicamente nós tivemos conquistas legais, né? Até 1916, a mulher poderia ser castigada pelo marido, era um direito dele. As mulheres vão deixar de ser relativamente incapazes em 1962, conquistam direito ao voto em 1934. Então, a partir daí, nós temos um avanço legal e agora nós temos que acompanhar o avanço legal culturalmente, né? Acabar com esses padrões estereotipados do que é ser mulher e o que é ser homem. Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Aline Damasceno e com a psicóloga Gê Nogueira. Fale conosco pelo e-mail viajustiça@magis.com.br e até o nosso próximo encontro.